quais seriam as estratégias para que esses trabalhadores possam alcançar a tão sonhada oportunidade no mercado de trabalho? Sobre isso, a gente convidou a Cristiane Barreto para falar com a gente hoje, né? Ela vai trazer esse assunto. A Cristiane, que é consultora empresarial, está sempre presente aqui no Bom Dia Sergipe. Bom dia, Cristiane. Feliz 2022 para você. Muito obrigada pela sua presença aqui no Bom Dia. Em primeiro lugar, né? Feliz Ano Novo. Bom dia, Priscila. Bom dia a todos que nos ouvem, todas. Muito obrigada pela oportunidade de estar mais uma vez aqui interagindo com você. Feliz Ano Novo também para você e para todos aqueles que estão nos assistindo. Me parece, Priscila, um tema extremamente importante para se trazer nesse momento. Há pouco você falava com o Leonardo Barreto sobre os atletas, e aí vocês se referiam a ser uma vitrine, né? E eu ouvindo isso pensei, bom, o trabalho, né, o emprego temporário, a gente também pode ter uma perspectiva de que ele é uma grande vitrine, uma grande oportunidade que eu tenho de mostrar meu trabalho, meu desempenho. Bom, naquele momento, eu acho que é muito importante que esse funcionário, né, ou esse prestador de serviço, ele tenha em mente sempre que o trabalho temporário ele deve ser visto como um trabalho fixo. E se as pessoas que nos ouvem, que acham que estão no trabalho fixo, seria importante também ter, nesse sentido, o inverso, entenderem que estão no trabalho temporário. Até mesmo, Priscila, porque a gente sabe que tudo é circunstancial, tudo é temporário nessa vida, inclusive o nosso trabalho. Então, na verdade, nós devemos nos preparar para mudanças. No entanto, quando a gente está focando conquistar um emprego, ser efetivado, porque eu passei por um trabalho temporário ou estou ainda trabalhando, né, temporariamente, esse temporariamente, muito provavelmente, eu estou sendo observado e observada o tempo todo. Então, em primeiro lugar, é uma grande vitrine. Em segundo lugar, nós temos que nos conhecer enquanto profissionais, porque quando a gente adentra um ambiente de trabalho que a priori vai ser temporário, nós podemos ter algumas estratégias, inclusive no sentido de o que é que eu tenho de competência, de habilidade, qual a minha forma de trabalhar, inclusive, que complementa a forma que já existe aqui na empresa. Uma outra coisa que me parece muito importante é que esse funcionário, essa colaboradora, entenda um pouco da cultura dessa organização. Quando eu estou falando de cultura organizacional, eu estou falando do jeito de ser daquela empresa. O que é que ela valoriza? Como é que ela pensa? Né? Como é que as pessoas interagem nesse emprego? Ao que ela se propõe? Qual é o propósito daquela empresa existir? Quais são as metas, objetivos, a visão daquela empresa a médio e longo prazo? Para que eu entenda quais são os meus objetivos, já que eu quero conquistar uma vaga, e também eu consiga alinhar o meu jeito de ser, as minhas habilidades com o jeito de ser da organização. Essa seria uma competência imprescindível para o profissional atual. Uma outra coisa que vocês conversavam, você e Leonardo, e eu fiquei também ouvindo e apreciando, foi sobre a maturidade psicológica. Então, hoje não basta que nós sejamos bons técnicos naquilo que nós estamos fazendo, mas a gente também desenvolva uma postura profissional, uma maturidade psicológica, inclusive para favorecer o nosso crescimento dentro dessa empresa. E aí uma outra estratégia seria constantemente nós estarmos pedindo feedback, ou seja, um retorno sobre o nosso desempenho. Cristiane, você estava citando aí as conversas da gente tendo ali com o Leandro sobre aqueles jovens atletas. Eu acho que é isso mesmo. O esporte, ele se assemelha à vida pessoal e à vida profissional, mas a gente também tem, mesmo as pessoas que já estão há algum tempo no mercado de trabalho, depois, mesmo com aquela experiência, ainda existem aquelas inseguranças. Então, vamos colocar aqui uma situação hipotética de um trabalhador que foi com esse empenho, com essa vontade para uma vaga temporária, quer muito ficar naquele emprego, mas não sabe que posturas adotar. Por exemplo, no sentido de verbalizar mesmo o interesse. Seria uma estratégia adequada de procurar aquele empregador e deixar claro as intenções nesse momento, já que a gente já está no mês de janeiro, então provavelmente esses contratos estão perto de terminar. Se colocar à disposição, mesmo que o contrato seja encerrado, de se colocar à disposição no sentido de voltar posteriormente. Essa seria uma estratégia interessante para ser adotada por aquele trabalhador, seja ele novo ou ele experiente, seja aquele que está se recolocando no mercado de trabalho ou fazendo uma transição de carreira, muita gente passa por isso. Essa questão de colocar as cartas na mesa, né,
verbalizar a sua vontade, o seu interesse, as suas metas profissionais, isso faz diferença? Excelente provocação, Priscila. Eu já aproveito para pedir perdão a Leandro, né? Eu convivo com tantos Leonardos, mas ele é Leandro. Então, me perdoe, Leandro. E eu adorei sua explanação e interação com Priscila. Priscila, excelente provocação quando você está falando sobre as pessoas verbalizarem, né? Ou seja, as nossas intenções, elas precisam ser verbalizadas, é isso mesmo. Especialmente, Priscila, esse estímulo que você traz enquanto provocação, eu acredito que ele serve muito para as pessoas que são mais introvertidas, aquelas que estão, inclusive, numa posição de não influenciar aquilo que elas querem alcançar. Ou seja, eu acho que a gente está falando de ser protagonista, da gente se colocar para o outro, então verbalizar. Então, quando a gente está falando de pedir feedback, isso já seria um passo muito interessante. Um outro passo interessante é, eu tenho interesse de estar aqui, o que é que eu preciso fazer, ou que competências já foram observadas em mim para que eu maximize essa competência, ou que eu potencialize essa qualidade que eu tenho. E aí, quando você traz a perspectiva de colocar as cartas na mesa, eu acho que a gente está falando de transparência. É muito comum, inclusive nas interações sociais, não só no ambiente de trabalho, nas relações afetivas, a importância de nós verbalizarmos aquilo que nós queremos. Até mesmo porque quando nós verbalizamos, nosso ouvido é que está mais próximo. Então, novamente, nós reafirmamos para nós mesmos que nós temos interesse naquilo. Então, nós enviamos, digamos assim, para o universo e nós enviamos para as pessoas assertivas, que vão conseguir nos ajudar. Então, essa comunicação e essa interação de demonstrar interesse, né? A gente se colocar à disposição, a gente pedir feedback do que é que a gente está indo bem, o que é que a gente precisa melhorar, nós nos colocarmos também, independentemente de estarmos numa vaga temporária ou não, constantemente nós manifestarmos verbalmente a nossa preocupação, por assim dizer, com o que a empresa está pensando sobre nós, quais são inclusive os planos dela sobre nós, mas nós também colocar quais são os nossos planos. O que é que nós podemos, por exemplo, estudar para poder melhorar o nosso desempenho, o que é que nós podemos desenvolver enquanto aspecto comportamental para melhorar o nosso desempenho, nós estudarmos essa organização, conhecermos cargos em potencial que estão, digamos que, alinhados ao nosso perfil. Então, essas conversas sinceras, às vezes até para algumas pessoas mais difíceis, mas eu vou falar sobre isso, e se a empresa disser que não tem interesse? Bom, eu vou lidar com isso e já vou, inclusive, começar a me movimentar para outras organizações, para outras possibilidades de emprego. Criar, inclusive, momentos de emprego temporário também no empreendedorismo. O que é que temporariamente eu posso fazer enquanto eu não consigo um emprego fixo? Então, imagino que esse seja um caminho também válido, Priscila. Cristiane, obrigada pela sua participação. Eu só queria que a gente terminasse essa entrevista trazendo para essas pessoas essa expectativa de esperança para esse ano. A gente está começando um ano e está vindo de um período econômico tão difícil, em que tantas pessoas perderam emprego, em que tantas pessoas passaram por dificuldades. A situação econômica do país ainda é difícil com a inflação, então a gente sabe que essa é uma preocupação das famílias. Certamente foi um desejo para esse ano novo para muitas famílias, mas eu acho que é um momento também de ser otimista, né, Cristiane? Justamente porque as oportunidades estão aí, estão surgindo e vão surgir cada vez mais. É isso mesmo, Priscila. O otimismo, acredito que é sempre a perspectiva mais válida. Se eu fosse colocar aqui, em termos de esperança, que ela nunca deve, a gente deve sempre ter esperança em dias melhores, nós, em termos pragmáticos, seria assim, peça ajuda. Não pare de pedir ajuda, peça ajuda a pessoas diferentes, vá atrás, né? Seja o protagonista desse momento. Então, esperança sempre, otimismo e mobilização, né? E Deus disse, faça que eu te ajudarei. Então, façamos a nossa parte, nos mobilizemos para isso. Não fiquemos em casa esperando que chegue uma ligação de uma empresa. Sejamos nós os primeiros e as primeiras a nos mobilizarmos, a irmos atrás daquilo que é o nosso objetivo. Conversar com pessoas que estão empregadas, conversar com pessoas que trabalham em RH, se for
possível, pessoas que estão em recursos humanos, assistir as dicas aqui no Bom Dia, fazer leitura sobre dicas de como se empregar também, mas colocar, manifestar aquilo que você falou de verbalizar o interesse para um líder ou para uma empresa, verbalizar para amigos, para a família, se possível, inclusive, distribuir seu currículo com pessoas que você conhece, para que essas pessoas também te ajudem a conquistar essa vaga necessária nesse período de tantas dificuldades, mas também que nos exige superação, fortalecimento de fé e sempre esperança. Com certeza. Cristiane, querida, muito obrigada pela sua participação. É sempre muito bom receber você aqui no Bom Dia Sergipe. Sinta-se convidada a voltar em outras oportunidades, viu? Mais uma vez, feliz ano novo para você. Feliz ano novo, Priscila, para você e para todos. Muito obrigada.